Natal devastador. A surpresa que nunca contaram sobre a mudança da minha nora. O telefone tocou como um aviso de tempestade. A voz do meu filho soava nervosa, como se ele estivesse prestes a contar um segredo aterrador. Mãe, a Rita não vai passar o Natal conosco. Essas palavras despencaram sobre mim como um peso, deixando meu coração apertado. O que tinha acontecido? A nora que sempre trouxe luz à nossa mesa agora estava subitamente ausente. Por quê? Uma série de acontecimentos estranhos cercava essa história. O clima estava pesando, e a sensação de que algo estava muito errado enchia o ar, como o cheiro de chuva antes da tempestade. Nos últimos meses, notei um comportamento peculiar na Rita. Ela começou a trazer pratos inusitados nas reuniões familiares, uma salada de algas, um bolinho que cheirava a alguma especiaria que eu nunca tinha ouvido falar, e aquelas ervas com nomes impronunciáveis que ela dizia serem milagrosas. Mas o que realmente me deixou inquieta foram as suas conversas. Havia um brilho diferente em seus olhos, uma excitação que eu não conseguia entender. O que estava acontecendo? Minha intuição gritava que havia mais por trás dessa mudança. A verdade é que nos últimos dias, rumores começaram a circular na vizinhança. Diziam que Rita estava envolvida em algo diferente. Algo que a deixava distante. Ela passava horas no porão, onde ninguém entrava, envolta em um silêncio opressivo. O que era tudo isso? Meu coração pulsava com a junção de medo e curiosidade. Como eu não sabia de nada? O que ela estava fazendo ali? O telefone tocou de novo. Era meu filho. Mãe, preciso que você venha. Rita, não é a mesma. O que poderia ser? Essa era uma chamada de emergência ou uma simples mudança de pratos? Antes de continuar, preciso te avisar uma coisa importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance, sério mesmo, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Eu sinto que Rita está se transformando em alguém que não conheço mais. Meu filho continuou com a voz trêmula. Minhas mãos estavam suando, o frio subindo pela espinha. O medo do desconhecido começava a tomar conta de mim. Tudo parecia encadear-se de forma estranha, o peso da ausência da Rita, as conversas sussurradas entre vizinhos e o olhar preocupado do meu filho. O que havia por trás daquela mudança brusca? Meus pensamentos giravam como um redemoinho. Um lado de mim queria correr até a casa deles e confrontar Rita. O outro tremia com a possibilidade do desconhecido. O que ela tinha feito? E, principalmente, quem ela era agora? Com a cabeça cheia de perguntas e o coração apertado, eu só sabia de uma coisa: o Natal deste ano seria muito diferente do que eu esperava. Abaixo da superfície aparente de celebração, havia segredos à espreita. E eu precisava desvendá-los. Os sinos da cidade badalavam, ecoando um som festivo que parecia zombar da minha angústia. O Natal estava se aproximando, e aquela atmosfera de alegria contrastava de maneira brutal com o caos na minha mente. Passei o dia arrumando minha casa, tentando me distrair, mas a imagem da Rita ocupava todos os meus pensamentos. O que ela estava escondendo? Eu precisava descobrir a verdade. Com o sol já se pondo, tomei a decisão. Eu iria até a casa dela e do meu filho. A angústia estava insuportável, e a vontade de entender essa mudança era mais forte do que o medo. Enquanto dirigia, imaginei as faces deles, da minha nora que eu tantas vezes abracei, ri e compartilhei a mesa. A estrada parecia mais sombria a cada curva, como se o universo estivesse ciente do que eu estava prestes a enfrentar. Ao chegar, a casa estava em silêncio. Estranho para um dia 23 de dezembro, onde a expectativa deveria ser palpável. Bati a porta e, após alguns instantes, meu filho apareceu. Ele parecia exausto, os olhos vermelhos. Você veio, ele disse, mas sua voz não transparecia a felicidade que deveria ter naquela época. Cadê a Rita? Perguntei, tentando disfarçar a crescente ansiedade. Ele hesitou, olhando por cima do ombro como se temesse que alguém pudesse escutá-lo. Ela está no porão, ele murmurou, com um tremor na voz. Mãe, você precisa ver isso. Senti meu coração disparar enquanto ele me conduzia até uma porta que antes eu só tinha visto fechada. O cheiro que vinha de lá era inconfundível, uma mistura de ervas e algo mais denso, quase terroso, que me deixou enjoada.
Ele abriu a porta, e a escuridão parecia nos engolir. A luz do meu celular projetava sombras nas paredes de tijolos expostos. O porão era um verdadeiro labirinto de objetos e materiais que nunca imaginei que estivessem ali, confidências ocultas, segredos esperando para serem revelados. No fundo, vi uma figura agachada, cercada por frascos e potes. Rita! Chamei, hesitante. A figura se virou lentamente, e o que vi me deixou paralisada. Os olhos dela estavam quase brilhando, e um sorriso, não, uma expressão estranha e inquietante, se formou em seu rosto. Mãe! Ela exclamou com uma voz que não soava familiar. Você veio. As paredes vibravam com a intensidade de uma música que eu não conseguia ouvir. O que era aquilo? Rita parecia alterada, e aquela não era a mulher que eu conhecia. Com um movimento rápido, ela se levantou e se aproximou, as mãos ocupadas misturando uma poção feita de ingredientes que eu não reconhecia. Você precisa entender, tudo isso é parte de algo maior. Estou ajudando a trazer o Natal para uma nova era, disse ela, com um brilho que quase me hipnotizava. Que ela estava falando? Meu filho estava atrás de mim, a expressão de choque estampada em seu rosto, e eu sabia que estávamos diante de algo além da nossa compreensão. Uma tempestade de emoções conflituosas me dominava. O que exatamente Rita estava tentando fazer? Rita, você está bem? O que está nas suas mãos? Minha voz tremia e a desconfiança a cada palavra que eu pronunciava. Oh, mãe, você vai entender. Em breve, todos vão entender. Sua risada soou como uma canção obscura, um som que reverberou nas paredes frias do porão. E assim, enquanto a tensão pairava, uma pergunta ficou flutuando no ar, um dilema fresco que me deixava ainda mais intrigada. Seria ela minha nora, ou algo muito mais sinistro? A escuridão parecia se aprofundar, e uma sombra atravessou a porta, interrompendo meu pensamento. Alguém estava ali. Quem mais poderia ter chegado em uma noite tão estranha? O pavor tomou conta de mim. O que mais estava prestes a ser revelado neste Natal devastador? A sombra que apareceu na entrada do porão era mais imponente do que eu esperava. Um forte arrepio percorreu minha espinha, e o cheiro da poção de Rita tornou-se ainda mais intenso, quase sufocante. A figura que se destacou na escuridão não era familiar, alta e encapuzada, parecia flutuar em vez de andar, como um espectro que tinha acabado de emergir de um pesadelo. Quem é você? Perguntei, meu coração batendo descompassado. A curiosidade se misturava com medo, e eu me sentia cada vez mais presa em um pesadelo que não tinha acordado. A figura hesitou por um momento, mas depois revelou um rosto oculto. Não era um rosto jovem, mas também não era velho. Seus olhos, no entanto, eram profundos e penetrantes, como se pudessem ver diretamente na minha alma. Eu sou alguém que vem ajudar a verdade a ser revelada, respondeu, sua voz soando melodiosa, mas ao mesmo tempo ameaçadora, como uma canção que prometia o fim de algo. Rita, ao meu lado, pareceu extasiada com a presença daquela pessoa. Este é o nosso caminho, mãe. Não há mais como voltar atrás, disse ela, com uma satisfação que me deixou ainda mais aflita. Estamos prestes a iniciar a nova era, uma época de renascimento e transformação. Venha, você também pode fazer parte disso. Senti um nó na garganta. O que estava acontecendo ali? Era como se minha vida estivesse se desintegrando diante de mim. A imagem da minha família, da harmonia dos natais passados, desmoronava a cada palavra. Eu não entendo nada disso, Rita. O que você quer dizer com nova era? O que você está fazendo? A figura encapuzada balançou a cabeça enigmaticamente, olhando em torno com curiosidade. Tudo que você conhece é ilusão. O Natal, a celebração, não são mais do que sombras do que deveria ser. A verdadeira magia está nas coisas que você não vê, nas verdades esquecidas, disse, gesticulando com as mãos, como se estivesse desenhando um novo mundo no ar. A minha mente estava a mil. As paredes do porão pareciam se estreitar, e os potes que cercavam Rita agora exalavam um aroma estranho que misturava ternura e desespero. Chega! Gritei, a voz ecoando freneticamente. Isso não é o que o Natal representa. Não é sobre magia obscura. É exatamente isso que eles querem que você pense, a figura respondeu, um sorriso enigmático se formando em seus lábios. Rita e eu sabemos o que realmente se passou em noites como essas, segredos enterrados que podem mudar tudo. Meu filho, que até então estava em silêncio, avançou um passo, seus olhos medindo a profundidade do que estava diante de nós. Mãe, talvez devêssemos ouvir. O que pode estar perdido, a verdade pode ser mais dolorosa do que imaginamos. Sua voz estava mais firme agora, mas havia uma sombra de hesitação. A tensão subiu à medida que debatia na minha mente.
Seria prudente ouvir o que aquelas figuras estavam dispostas a revelar? E se os segredos fossem mais devastadores do que as verdades que já conhecíamos? O Natal, que sempre fora um símbolo de união e amor, agora girava em torno de um abismo obscuro. Uma súbita explosão de luz cortou a escuridão do porão, fazendo-nos retroceder. As sombras dançaram ao redor, e de repente, uma sensação de urgência me invadiu. Não havia mais tempo para hesitar. Algo estava prestes a acontecer. Você fará parte do próximo capítulo, disse a figura encapuzada, enquanto um som de sinos distantes começou a ecoar de maneira frenética. Ou você se junta a nós, ou será deixada para trás. A escolha é sua. As palavras ressoaram como um ultimato, e a tensão se tornou palpável. Eu sabia que minha decisão mudaria tudo. Mas qual caminho seguir? E se o verdadeiro Natal nunca tivesse existido, como descobrir o que realmente estava escondido nas sombras? Com uma respiração pesada, eu hesitei, o tempo parando, enquanto as sombras e luzes se misturavam diante dos meus olhos. O que seria revelado nesta noite louca? A luz pulsante que invadia o porão parecia dançar como uma chama solene, revelando e ocultando rostos e objetos em um espetáculo quase hipnótico. Olhei para Rita, e naquele momento, percebi que a expressão de seu rosto estava encantada, como se uma parte dela tivesse se entregue completamente àquela figura misteriosa. Os natais que você conheceu são meros fragmentos de uma história muito maior, mãe, disse ela, com a voz mais suave. Uma história que finalmente podemos contar. Contar? A que custo? A pergunta escapuliu dos meus lábios, mas minha voz estava tingida de desespero. A luz se intensificou, e me vi cercada por um halo vibrante. A presença da figura encapuzada parecia quase palpável. O que você quer de nós? Desejo apenas que aceitem a verdade que sempre esteve à espreita. Um legado que foi ocultado por gerações. Entre em sintonia com aquilo que você teme compreender, talvez, encontrará a paz, respondeu a figura, enquanto gesticulava de maneira suave, formando um arco no ar. Os sinos distantes ecoavam como um mantra em crescente, e a sensação de que algo maior estava prestes a irromper era avassaladora. O que está acontecendo? O que vocês estão preparando? Minha voz soava cada vez mais aflita, enquanto tentava resistir à tentação de me deixar levar por aquele feitiço. Mãe, precisamos saber. Pode ser a chave para tudo o que perdemos, insistiu meu filho, o olhar firme, quase implacável. A verdade pode nos libertar, pode restaurar nossa família. As palavras dele eram como um corte profundo, e me vi debatendo entre a devoção ao amor familiar e o medo arrepiante do desconhecido. A figura encapuzada fez uma pausa, como se estivesse avaliando cada um de nós, antes de finalmente inclinar a cabeça para frente. Venham comigo, e tudo será revelado. Então, com um movimento sutil, apontou para um dos frascos alinhados na prateleira ao lado. O líquido dentro do frasco parecia vibrar com uma vida própria, refletindo a luz de maneira espectral. Um misto de cores se agitou, como se estivesse tentando escapar do vidro. O que é isso? Perguntei, minhas mãos tremiam. A sensação de perigo crescia rapidamente entre nós. Um elixir. A chance de abrir os olhos para verdades ocultas. Aqueles que ingerem essa poção verão não apenas o passado, mas a linha do tempo que foi distorcida antes que sua história coletivamente se perdesse. A figura respondeu, quase sussurrando. Desejo de compreender, de saber de fato o que havia por trás do disfarce que se tornará minha vida. Lutava com a vontade de correr para longe. Minha respiração se acelerava, e o eco dos sinos parecia cantar uma canção trágica. Uma mistura de raiva e tristeza fervia dentro de mim. Não. Não quero isso. Rita se adiantou, as mãos estendidas, quase tocando o frasco. Mãe, nós não podemos recuar. O que se perdeu pode ser recuperado. Confie em mim. Mas as palavras dela, uma vez cheias de coração, agora soavam como uma armadilha. Então, a figura encapuzada fez um movimento, mencionando outro frasco. Saber é uma escolha, e escapar da verdade tem seu preço. O tom melodioso tomava para si uma gravidade pesada, e por um instante, o ar pareceu se encher de uma sensação ameaçadora. Uma sombra pairou por trás de mim, e percebi que não estávamos sozinhos. Outras figuras começaram a emergir da escuridão, com rostos indistintos e olhares famintos, entrelaçando-se como uma corrente de necessidade desesperada. O frio na minha espinha se intensificou, e meu instinto de proteção por minha família rugiu dentro de mim. Precisamos sair daqui. Eu gritei. O porão tornou-se uma armadilha, uma caverna cheia de ecos ameaçadores. Rita, vamos embora. Lutei contra as garras daquele universo que parecia querer nos cortar de todas as conexões. Mas antes que pudesse puxá-los, o som do sino se intensificou, e tudo ao nosso redor começou a tremer.
A figura encapuzada me lançou um olhar penetrante, em um sussurro impenetrável, disse: a escolha é feita agora, ou o caminho se fechará para sempre. Eu olhei para eles, meu coração acelerado, e soube que a decisão estava prestes a se transformar em um divisor de águas. Tudo que conhecia poderia ser destruído ou, talvez, revelado. O que estava por trás da porta que projetava na nossa frente? A resposta poderia mudar tudo, ou talvez tudo já tivesse mudado para sempre. E, enquanto o chão trepidava sob nossos pés, assim como meu próprio coração, eu sabia que o contato com a sombra seria inevitável. O que estava revelado poderia também ser a nossa ruína. O que escolheria fazer? A luz piscante se tornava cada vez mais intensa, como se um abismo estivesse prestes a ser aberto diante de nós. Súbito, os rostos na obscuridade começaram a adquirir contornos, revelando expressões de desejo e desespero, como se ansiassem pela oportunidade de se conectar com o que consideravam perdido. Minha mente girava, lutando entre a urgência de escapar e a curiosidade feroz de descobrir o que realmente estava em jogo. Rita, por favor. Implorei, a voz falhando. Não podemos arriscar. Mas ela estava paralisada, seus olhos brilhando com uma luz que eu não reconhecia. A figura encapuzada, com um movimento, fez os sinos parar abruptamente, como se o tempo tivesse congelado. Essa é a última oportunidade que terão. As palavras ecoaram no espaço, revestidas de uma frieza que fazia meu coração palpitar. Uma vez que você cruzar essa linha, não há como voltar atrás. Meus instintos gritavam para fugir, mas algo dentro de mim queria entender. Rita olhava para o frasco com uma mistura de esperança e temor, enquanto eu sentia que o cerco se fechava. As figuras ao redor pareciam se mover lentamente, como espectros esperando uma resposta, sua fome por revelações tão palpável quanto o ar pesado que respirávamos. Mãe, a escolha é nossa e não sua. O rosto de Rita estava em tensão, a determinação dela vibrava na sala. Nós precisamos saber a verdade. A verdade, repeti cada vez mais rápido, angustiando-me. E se a verdade nos destruir, Rita? E se tudo o que temos acaba aqui? O medo me consumia, misturado à angústia por ver minha filha tão próxima do abismo. A figura encapuzada, calma no caos, observava a incerteza que cercava nossa pequena unidade. Vocês podem se prender à ilusão ou libertar-se por meio do conhecimento. A voz soava serena, quase sedutora. Era como se ele estivesse nos oferecendo não só um elixir, mas a resolução de uma vida inteira de traumas. Então, o chão sob nossos pés começou a vibrar como um tambor, um chamado que atraía e repelia a todos ao mesmo tempo. As paredes do porão pareciam desabar, e, em meio à confusão e pavor, uma ideia obscura apareceu em minha mente. E se a resposta estivesse mesmo nesse elixir? Meu olhar se desviou para o frasco. A luz dentro dele pulsava como um coração, e a atração era quase magnética. E se isso realmente nos mostrar o que aconteceu? E se encontrássemos o caminho de volta um para o outro? Minha voz era quase um sussurro à meia-luz, mas senti a resposta ecoar em todos ao nosso redor. Não. Rita balançou a cabeça, claramente dividida. Mãe, você não pode considerar isso. Mas as sombras ao nosso redor pareciam se agitar, como se no fundo elas soubessem que já havia escolhido. A urgência crescia em meu peito. Teorias sobre nosso passado, nossa família, tomavam forma nas sombras que dançavam sob a luz daquelas visões. Então um grito ecoou da escuridão, mais intenso do que tudo que eu já havia ouvido. Alguém estava chamando por nós, mas a voz era trêmula e cheia de dor. Quem seria? Eu girei, tentando localizar a origem do som. Olhando para a figura encapuzada, a expressão dele estava embutida em um mistério que não tínhamos coragem de decifrar. A história está prestes a se repetir, sussurrou. E, antes que eu pudesse processar plenamente, uma sombra mais densa se desprendeu do grupo. Avançava como um tornado, atraindo a atenção de todos, incluindo Rita. O que seria? Que verdade estava escondida esperando por nós na penumbra? Enquanto o medo me consumia, a figura enigmática disse: aceitem o seu destino ou a sua escolha será feita por outros. Isso gerou um choque em todos nós, e um desespero apressado tomou conta do ambiente. Estávamos à beira de uma revelação que poderia nos despedaçar, e a sombra à nossa frente, que agora pulsava como um eco de promessas e medos, se aproximava. E a pergunta burburinhava em minha mente: o que estava prestes a ser revelado a nós? A escuridão fechava-se como tentáculos, e eu sabia que, independentemente da escolha, nada jamais seria o mesmo novamente. Estamos prontos para ir além? O ar parecia vibrar com a tensão, e cada respiração se tornava um desafio, uma luta contra a incerteza que nos cercava. A sombra, agora bem mais próxima, se tornou uma forma reconhecível.
O contorno era humano, mas deformado, como se uma alma atormentada lutasse para ser libertada. O grito continuava a ecoar, mais nítido a cada instante, e eu percebi que a voz era familiar. Mãe! A voz seguia trêmula, e o reconhecimento me atingiu como um soco no estômago. Era minha irmã, a quem eu tinha perdido há anos em um acidente que nunca consegui superar. Sentimentos de dor, culpa e tristeza ressoaram dentro de mim enquanto a figura se aproximava, um reflexo daquilo que mais temia e desejava ver. Rita me olhou com os olhos arregalados, a expressão entre expectativa e o desespero. Mãe, você não pode. O pavor umedecia sua voz. Mas a maneira como a sombra avançava, com um ar quase de desespero, fez meu corpo se mover. O desejo de entender, de finalmente saber o que havia acontecido, me puxava como uma corrente invisível. A figura se aproximou o suficiente para que eu pudesse discernir os traços conhecidos, mas marcados pelo sofrimento. Por que você não me procurou? Por que deixou tudo isso acontecer? A voz era uma mistura de dor e reprovação, e as palavras tinham o poder de me desarmar. Eu não sabia. Eu não sabia como. Balbuciei, o coração disparado, o peito apertado. Desculpas não vão trazer o que foi perdido. Ela estendeu a mão, sua presença pulsava como um eco de memórias que eu preferiria esquecer. Olhei ao redor, e os rostos que antes eram indistintos agora estavam em um espectro de emoções, raiva, desespero, e até um desejo de reconciliação. Escutem. A figura encapuzada, que ainda estava ali, quase se iluminou com o frenesi do momento. A luz que vocês tanto temem pode ser a trégua que precisam. O saber é a chave capitular, mas o custo poderá ser mais alto do que imaginam. O chão continuava a vibrar, e as sombras ao nosso redor tornaram-se um turbilhão, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo com as emoções não resolvidas. A tensão crescia, sendo palpável e eletricamente carregada. Se aceitássemos o que estava diante de nós, tudo poderia mudar. Mas, a que preço? Rita! Chamei, buscando sua mão, um sinal de conexão em meio ao caos. Nós temos que fazer isso juntas. Podemos descobrir a verdade. Mas a dúvida fazia sua expressão vacilar. Será que ela estava tão disposta a trair o passado para nosso presente tortuoso, e isso era apenas a ponta de um iceberg? Uma nova sombra apareceu acima da primeira, imensa e ameaçadora, contraindo a atmosfera. Cada pulso daquela escuridão era um reflexo de pânico. O conflito entre o desejo de entender e o medo de perder mais era um jogo mortal. Você prefere permanecer na escuridão ou conhecer a verdade? A voz do encapuzado ecoou, como se soubesse que cada um de nós tinha uma escolha a fazer. Rita deu um passo atrás, seus olhos nebulosos refletindo uma tempestade interna. E se a verdade for insuportável, mãe? E se for algo que não podemos consertar? Podemos enfrentar juntos. De qualquer forma, já estamos perdidos, respondi, o coração palpitando como se quisesse saltar do peito. E antes que eu pudesse concluir, a nova sombra desferiu um movimento abrupto, criando um distúrbio no ar, uma onda de medo e poder. Os contornos da figura de minha irmã começaram a se fragmentar, e a cena se torna instável como um espelho quebrado. Senti a verdade se aproximar, mas também o abismo. Aceitar a transformação não seria apenas sobre um elixir, mas sobre a aceitação de uma dor há muito escondida. Mas, no final, a interrogação pairava no ar. Qual realidade estávamos dispostas a desenterrar? Mais importante, o que significaria isso para nós? O relógio parecia correr, e a tensão se intensificava, como se o próprio mundo estivesse entrelaçado com nosso destino. Era hora de decidir, avançar para um futuro incerto ou permitir que a saudade nos aprisionasse no passado. A resposta estava próxima, dentro daquele frasco. Pulsante, mas o custo da verdade poderia ser nossa última lição. O que iríamos escolher? A atmosfera se tornou irrespirável à medida que a nova sombra se expandia, engolindo tudo ao nosso redor. O silêncio era quase ensurdecedor, como se o próprio tempo tivesse parado. O contorno da figura familiar de Rita cambaleou, e sua essência parecia se desintegrar sob a pressão do desvelar. O encapuzado moveu-se lentamente, suas intenções impenetráveis, mas os olhos, aqueles olhos vazios, estavam fixos em mim. Escolham, de uma vez por todas. A voz ecoou, como um trovão distante, prenunciando a tempestade que estava por vir. Não havia mais tempo para hesitar. Os rostos que nos rodeavam, antes confusos e sem definição, agora estavam claros e determinados, com uma necessidade de resolução que refletia nosso tormento interno. Rita, vamos. Precisamos saber. Implorei, enquanto meu coração martelava em meu peito.
O tremer da figura encapuzada era quase hipnótico, uma dança de sombras em perfeita harmonia com nossa agitação emocional. Mãe, eu não sei se estou pronta. E se o que vier a seguir for ainda pior? O que faremos depois disso? A insegurança na voz de Rita partia meu coração. Eu sabia que a verdade poderia ferir, mas continuar na escuridão era uma sentença ainda mais cruel. Só conhecendo a verdade poderemos nos curar. Não podemos mais viver com peso em nossos corações. A última frase escapuliu de mim, carregada de desespero e uma pitada de esperança. Rita hesitou, a luta interna evidente em seu rosto cada vez mais conturbado. Por um momento, tudo pareceu se acalmar. A nova sombra parou de se mover e ficou em silêncio, como se esperasse os nossos próximos passos. O encapuzado se aproximou lentamente, estendendo um braço esquelético em direção ao frasco pulsante que emitia um brilho intenso, iluminando nossa escuridão temporária. Há uma escolha a ser feita, e vocês estão no centro dela. A luz do saber pode iluminar o caminho, mas também pode revelar horrores inimagináveis, disse, sem emoção no tom. Meu estômago se revirou. A ansiedade apertava como um laço em torno de minha garganta. Rita endireitou-se, um lampejo de determinação ofuscando seu medo. Se vamos fazer isso, que seja agora. Para mim, para você. Se lançarmos mão desse passado, que pelo menos seja em nome do amor. O queixo dela estava firme, como se cada palavra tivesse sido uma espada contra seus próprios demônios. O encapuzado acenou com a cabeça, um gesto que quase parecia de aprovação. Ele então ergueu o frasco, e uma onda de luz cativante inundou a escuridão à nossa volta, e eu pude sentir seu calor nos meus ossos. Era palpável, quase como um abraço de conforto em meio a um desespero. Preparem-se. O que se segue pode mudar tudo, mas lembrem-se, não há como voltar atrás. Foi o aviso que, ao mesmo tempo que trazia medo, também despertava em mim um desejo ardente de descobrir a verdade. Com um movimento brusco, o encapuzado quebrou o frasco no chão. A luz se expandiu instantaneamente, cercando-nos como um redemoinho. As sombras começaram a se dissipar, e vozes longínquas, ecoando através do espaço, pareciam murmurar segredos antigos. Mas a sensação de euforia logo foi maculada por um grito. Era a voz de Rita, um misto de dor e revelação. Ela estava sendo puxada, como se a própria luz a quisesse engolir. Mãe! O que está acontecendo? Gritei, estendendo a mão, mas a luz crescia tão rápido que sentia que tudo se desenrolava em câmera lenta. Os rostos que uma vez preenchiam a sala agora estavam desaparecendo. A figura de Rita começou a se desvanecer perante meus olhos, e a conexão entre nós parecia estar sendo arrancada. Enquanto lutava contra o sofrimento e o medo, uma cena se formou à minha frente. Uma visão de um acidente horrível, flashes de emoção, gritos e o desespero de uma vida interrompida. Era a verdade que havia esperado, mas que nunca consegui confrontar. Sofrimento, do qual não podíamos correr. A luz pulou e estremeceu, e a última coisa que eu vi antes de tudo escurecer foi a voz de Rita, chamando meu nome, cheia de dor e, talvez, compreensão. Oh! Silêncio que se seguiu foi opressivo, e eu estava sozinha em um espaço vazio, sem saber se a escolha que fizemos fora certa ou não. O que restou de nós, se é que havia algo, se transformava. Agora, tudo estava se desdobrando em um novo horizonte de mistérios. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? E, mais importante, será que estava pronta para enfrentar a verdade ou ficaria amarrada para sempre na dor do não saber? O vazio era profundo, como um abismo sem fim. O eco do grito de Rita ainda reverberava em meus ouvidos, e aquela luz que parecia prometer respostas agora soava como uma cruel ilusão. Senti meu corpo sendo sugado para dentro de uma espiral infinita, sem saber onde acabaria ou se algum lugar ainda existia. Então, um tilintar distante interrompeu meus pensamentos. Era o som de um vidro quebrando, frágil como meu estado emocional. Assim que a luz começou a se dissipar, reconheci a figura encapuzada que ainda permanecia diante de mim. Ele estava ali, estático, observando, como se fosse o guardião de um segredo sombrio. Sua presença, antes hipnótica, se tornava cada vez mais opressiva. Percebi uma nova sensação, um calor que começava a se espalhar pelo meu corpo, não mais a luz consoladora, mas uma chama angustiante. Em um instante, a escuridão diante de mim se transformou em uma imagem horrenda, o acidente. A cena se desdobrava em cores vívidas e surrealistas, como se eu estivesse vivendo aquilo novamente. Vi o carro, os gritos, o vidro estilhaçado, e aquela sensação de impotência se aninhou no fundo do meu ser. Rita! O que está acontecendo? Onde você está?
Desesperei-me ao perceber que estava de volta aquele fatídico momento. A voz que ecoava ao meu redor agora tinha um tom de desespero, tanto meu quanto dela. Era como se o tempo estivesse se desdobrando nas visões, revelando detalhes que eu tinha tentado enterrar. A figura encapuzada começou a se aproximar de mim, seus passos ecoando como trovão. A verdade é uma faca de 2 gumes, sua voz sussurrou, quase uma canção de ninar da dor. Você deve decidir agora se está pronta para enfrentar o que realmente aconteceu. Eu queria gritar, mas as palavras falhavam. Meus olhos estavam fixos na cena, no instante em que percebi o que eu nunca havia aceitado, a responsabilidade. Meu corpo tremeu ao entender que não se tratava apenas do que Rita havia perdido, mas do que eu não consegui proteger. Rita, não! Eu clamei. A imagem se tornava clara, detalhando não apenas o acidente, mas também as escolhas que fizemos. Havia uma ligação entre nós que transcendeu o tempo e o espaço, e ao mesmo tempo em que a dor nos unia, também gerava uma culpa insuportável. Você vai se libertar ou permanecer presa ao passado? O encapuzado falou novamente, e a urgência em sua voz me empurrou para a frente. O calor da luz aumentava, mas agora não era uma luz de esperança, era uma resposta. Uma resposta que poderia destruir o pouco que restava de mim. Sem saber como, uma palavra irrompeu de mim. Sim. Era um grito agonizante, mas também uma decisão. Queria entender, mesmo que isso significasse colocar a alma à prova. A visão começou a se esmaecer, e a luz se transformou em uma tela branca ofuscante. Eu estava sendo puxada para este novo espaço, e poderia ouvir as vozes se misturando a lembranças de risos, sussurros e consolos compartilhados. Mas havia também uma sombra pairando, uma ameaça espreita. A luz envolveu todo o meu ser, e eu acreditei que exatamente naquele momento algo mudaria. No entanto, a sensação de algo errado continuava a me assombrar. Enquanto o vazio tomava conta, uma imagem de uma mulher desconhecida surgiu. Suas feições eram familiares, embora jamais as tivesse visto de verdade. E então, as palavras dela cortaram o silêncio. Você realmente acha que tudo isso foi por acaso? A voz penetrante e cheia de dor reverberou ao meu redor, fazendo meu coração acelerar. O que ela sabia que eu não sabia? O que mais eu estava prestes a descobrir? O vazio estava prestes a se transformar em mais que uma memória, em uma verdade devastadora que mudaria tudo. E à medida que tudo se tornava mais intenso, uma nova pergunta se formou em minha mente. Eu estava pronta para reescrever essa história? Eu não tinha tempo para responder aquelas perguntas. As imagens ainda dançavam em minha mente como espectros, incontroláveis e urgentes. A mulher que falava parecia familiar, mas seu nome escapava da minha memória. Eu queria me agarrar às suas palavras, descobrir quem ela era, e por que estava ali, mas a luz ofuscante que me cercava era acompanhada por um som de intermitência crescente, como um relógio contando segundos até um estouro iminente. Você precisa lembrar, a mulher insistiu, a voz ecoando cada vez mais forte. Tudo que você esqueceu pode te libertar ou te destruir. As visões mudaram novamente. Agora era uma sala desordenada. O cheiro de cafezinho recém-preparado impregnava o ar, e uma mesa estava coberta de fotos, correspondências e objetos de um passado que nunca vivi. Eram detalhes que provocavam um nó na minha garganta, como se eu estivesse testemunhando um drama que não era meu ponto. Eu estava lá com Rita, rindo, brincando. Havia um balão pendurado no teto, e a imagem daquelas festas de aniversário me invadiu, revelando um sorriso que parecia distante, quase como uma memória de outra vida. Mas então, a cena virou, uma discussão acalorada entre nós, promessas quebradas, segredos revelados. A luz começou a pulsar, batendo como meu coração assustado, e a figura daquela mulher voltava a ocupar meu pensamento. Você sabe o que aconteceu, não sabe? Sua voz cortou minha confusão. A mudança na vida de Rita não foi apenas acidente, foi escolha. E cada escolha deixa uma marca. Eu queria responder, perguntar que escolha era essa, mas o espaço ao meu redor começou a se fechar. As paredes da sala pareciam se mover, comprimindo minha realidade, como se a pressão fosse fazer tudo explodir num segundo. O medo se apoderou de mim. O encapuzado, a mulher, a responsabilidade, tudo se entrelaçava com a certeza de que algo sombrio se aproximava. Você tem que decidir. O encapuzado disse, seu tom intolerante ressoando na pequena sala. A verdade está a um passo de você, mas será que você consegue suportá-la? Concentrei-me e olhei em volta. Havia uma caixa em cima da mesa, pequena e antiga, com uma fechadura enferrujada. A curiosidade me levou até ela, e ao encostar os dedos na superfície áspera, uma onda de histórias perdidas e verdades ocultas me inundou.
Era como se o peso daquele objeto trouxesse à tona todo o seu potencial destrutivo. Quando tentei abrir a caixa, a mulher que eu havia visto antes se moveu até mim. Sua expressão intensa me paralisou. Você não deve ter medo de encarar o que está dentro dela, disse, mas deve ter em mente que nem toda verdade é gentil. O coração batia no ritmo das minhas intuições. Seria a caixa a resposta que eu tanto procurava? Ou um convite ao abismo de uma dor ainda mais profunda? A figura encapuzada me observava, e encarei seus olhos ocultos, buscando algum sinal do que eu deveria fazer. E naquele momento, tudo fez sentido. A culpa, o acidente, a relação com Rita. Cada fragmento de memória se encaixou de forma aterradora. Se eu abrisse a caixa, poderia descobrir o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Mas e se esses segredos fossem pesados demais? Minha mão tremia enquanto a aproximação do inevitável estava cada vez mais clara. Eu estava prestes a abrir a caixa, quando a mulher fez sua última declaração, tão penetrante que quase parecendo um anúncio de um destino. A escolha que você fizer agora será a última que você poderá fazer para mudá-la. O que eu não sabia? O que aconteceria após a revelação? A tensão crescendo dentro de mim quase me derrubou, e a pergunta ecoava como um grito na minha mente. Eu estava pronta para abrir a caixa e, com ela, as portas do passado? O porão agora pulsava com uma energia crua, uma fusão de luz e sombras que dançava como se estivesse viva, esperando por mim. Uma escolha. Tudo se resumia a isso. Rapidamente, as memórias da família passaram pela minha mente, risadas, comemorações, o calor do Natal que costumava ser tão sagrado. E então, o eco do acidente. O silêncio que veio a seguir era ensurdecedor, e eu sabia que não havia como fugir da verdade. Respirei fundo, sentindo o peso da caixa sob as minhas mãos. Era como carregar o mundo nas costas, todas as esperanças e medos se misturando em um só. O encapuzado observava, sua presença se tornando cada vez mais opressiva. A escolha que você fizer agora será a última que você poderá fazer para mudá-la. O som de suas palavras reverberou em mim, cada sílaba carregada de significado. E se eu não estiver pronta para isso? Eu murmurei, mas a vontade de queimar dentro de mim era inegável. Eu queria entender, mesmo que a verdade estivesse envolta em dor. Olhe para o que realmente está em jogo, a mulher falou, seu olhar penetrante impressionando em minha mente. A mudança de Rita, o que ocorreu naquela noite, tudo está entrelaçado. O que você decidir pode quebrar ou curar a sua família. Meu coração disparou à medida que a pressão crescia, fazendo com que eu me sentisse tensa, quase à beira de um colapso. Fechei os olhos um momento e visualizei todos nós juntos à mesa cheia, as vozes ecoando de alegria. Precisava enfrentar o que tinha sido me afastar desse sonho. Determinação. Foi isso que senti ao olhar novamente para a caixa. A luz ao meu redor parecia crescer, aquecendo-me enquanto as sombras se contorciam ao meu redor. Era agora ou nunca. Com um movimento rápido, girei a chave que se encontrava na fechadura, e a caixa se abriu com um rangido de dor e libertação. Dentro, havia cartas, fotografias e um objeto pequeno que reluzia sob a luz tênue, um pingente. Identifiquei aquela joia instantaneamente. Era algo que minha irmã costumava usar, um símbolo de nossa ligação perdida. Então, as cartas. Com mãos trêmulas, comecei a folheá-las, e as palavras se tornaram insuportáveis. Você está mentindo para si mesma, escondendo segredos, dizia uma das cartas, escrita com uma caligrafia que me parecia uma mistura de dor e amor. Você pode perder Rita da mesma forma que perdeu a mim se não enfrentar seu passado. As lágrimas começaram a escorregar por meu rosto. As revelações que eu temia vieram floding, misturando-se ao amor que eu sentia por minha família. Era tudo verdade. O peso do passado se tornava mais real a cada palavra que eu lia. A culpa que carreguei por tanto tempo começou a desmoronar, revelando um caminho de esperança. Então, finalmente compreendi. Não era apenas sobre a descoberta da verdade, mas o poder de perdoar e ser perdoada. Eu precisava contar a Rita e a todos da nossa família sobre os segredos enterrados e a dor que os deixou cicatrizados. Precisava transformá-los em aprendizado e amor, curando a ferida que tanto nos dividiu. Olhei para a figura encapuzada e respirei fundo. Estamos prontos. Estou pronta, afirmei, embora o medo ainda estivesse presente. Queria que Rita estivesse aqui, ao meu lado, porque isso era uma batalha que precisávamos lutar juntas. A luz começou a mudar, se torna um arco-íris de cores calorosas ao redor. A figura sorriu, como se minha decisão tivesse aberto um portal, e então, tudo começou a se mover, as sombras recuando suas garras. O ambiente foi preenchido por uma energia vibrante, como se estivéssemos prestes a renascer. As imagens do passado giraram até que se transformaram em nuvens de memória sendo incorporadas em algo novo.
Você está no caminho certo, mas nunca esqueça a escolha que fez. A figura encapuzada sussurrou enquanto desaparecia na luz cósmica. Sinos soaram, ecoando como uma canção de Natal ressoando através do espaço. Era um anúncio de que a nova era havia começado. Olhei para o lado e vi Rita. Ela estava ali, um sorriso no rosto. Ambas de mãos dadas, cercadas por luz e amor. Percebendo que o que realmente importa é a jornada e o entendimento que nos une. Mãe, o que aconteceu? Perguntou ela, farta de ansiedade. Nos libertamos das sombras, respondi, com um misto de amor e alívio. E assim, começamos a reconstruir tudo que foi perdido, e uma nova história se desenrolou para nós, um Natal repleto de verdades, risos e um amor renovado. Porque no final, o que importa é sempre encontrar o caminho de volta um para o outro. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Mostre seu apoio.